E a pergunta de milhões hoje é: e se eu me mostrar nua pra você? O que você vai fazer? E calma, eu não tô nua. E também não é essa nudez que você tá pensando, mas a gente vai conversar sobre isso. Bom, eu me chamo Yasmin, sou a criadora da Acristalhas, um centro de atendimentos mágicos, onde lá a gente vai olhar para as questões da vida com muitos recursos esotéricos, com muito auxílio espiritual e também com muitas reflexões, com muitas formas da gente olhar para milhares de perspectivas da vida. Então, caso você queira conhecer o meu trabalho, o link está aqui embaixo na descrição. Eu vou amar te conhecer, conhecer a sua história, trocar figurinhas, enfim, caminharmos juntos. Mas voltando à história da nudez, e aí? Como que é quando a gente de fato se propõe a se mostrar nu pro outro? E essa nudez não é a nudez erótica, sensual, enfim, mas a nudez de quem nós de fato somos, de que forma nós nos sentimos, com as nossas múltiplas personalidades, possibilidades, enfim, até onde a gente consegue fazer isso, né? Se mostrar verdadeiramente nu para o outro, e até onde também conseguimos ver o outro na sua nudez, né? Arcar com essas emoções que o outro deposita na gente, sem que a gente coloque ele com a plaquinha de emocionado, de intenso, de, enfim, né, tantas outras, ou no caso das mulheres, às vezes histéricas, enfim, sem que a gente coloque esses rótulos e entenda que ali a gente está lidando com um ser humano, assim como nós, no momento em que nos mostramos para o outro, estamos sendo seres humanos. Prazer. Justamente porque nós temos variações internas que são necessárias para a nossa vivência e para uma maior desenvoltura na vida, né? Cada emoção, cada estado vai estar sendo um termômetro do que a gente está vivendo. Então, não tem como a gente anular a tristeza, não tem como a gente anular a raiva. E muito me assusta essas pessoas que, inclusive, conseguem ser felizes o tempo inteiro, porque depois a conta chega. Então, quantas são as vezes que a gente consegue de fato se mostrar pro outro, sabe? Sendo verdadeiro, falando naquele momento que a gente gostou, que a gente não gostou, que nós estamos bem, que nós não estamos bem, e entendendo, e aqui fica um ponto-chave muito importante, que a partir do momento que nós entramos nas relações, sejam elas quais forem, nós estamos sendo responsáveis pelo nosso mundo. E isso tem a ver com a responsabilidade da gente se cuidar e lidar com quem nós somos. Então, nesse momento, é entender de que nós temos a chave para permitir que o outro chegue até determinado ponto, para permitir que aquilo não se estenda mais, para permitir que nós precisemos e lidemos com o nosso tempo para lidar e processar determinadas emoções e para que a gente corte o que também for necessário. O problema das grandes relações hoje em dia, e sejam elas quais forem, é justamente esse lugar em que a gente entra e se entrega completamente para o outro e perde completamente a noção de responsabilidade que nós temos, tendo em vista de que o outro ele não está adotando um ser, ele está querendo partilhar com o ser. Então o outro também espera de nós, assim como nós esperamos do outro, que sejamos responsáveis, que estejamos ali norteando até onde conseguimos ir, até onde não conseguimos ir, porque se fosse para adotar, a gente adotaria uma criança, adotaria milhares de possibilidades, né? Mas não adotaria um parceiro ou uma parceira. E eu até coloco isso como um questionamento. Quantos de nós aguentamos estar com pessoas que são muito vulneráveis, no ponto de muito entregues emocionalmente, e dependentes emocionalmente? Essas não são as pessoas que mais assustam, porque justamente são pessoas que mostram que não conseguem
naquele momento, lidar com as suas próprias emoções e responsabilidades. E geralmente são essas as pessoas que ficam acumulando mais sofrimento, porque esperam do outro que o outro pegue ali e acolhe e fale: vem cá, que papai tá aqui, mamãe tá aqui, tá tudo bem, não vai te faltar mais nada, mesmo que o seu passado tenha faltado muita coisa e não tenha a ver comigo, eu estou arcando com essa responsabilidade. Gente, nós precisamos amadurecer. E eu sei que para muita gente não é fácil, né? E por isso eu até retifico, as terapias são muito importantes justamente para que a gente possa encontrar as nossas responsabilidades nessas histórias pelas quais nós vivemos e parar de terceirizar isso para o outro, porque aí a gente detona relações que poderiam dar muito certo, mas que elas começam com cargas emocionais muito pesadas e que o outro não tem a responsabilidade de suprir, lidar ou enfim, né, tá ali assumindo isso para ele. Não, é injusto, assim como seria injusto pra gente tá recebendo essa carga. E quando a gente se mostra vulnerável, quando a gente se mostra nu pro outro, é justamente mostrando para ele que nós temos necessidades que ainda não foram completamente supridas, porém estamos conscientes e responsáveis por elas. Então a gente está se mostrando por completo, falando: olha, aqui eu tenho uma dor que dói, né? Eu tenho uma ferida que ainda está aberta ou ainda está dolorida, mas eu também estou tomando a responsabilidade de lidar com isso. E eu preciso que você entenda que nem sempre eu vou conseguir trabalhar de uma hora para outra, resolver de uma hora para outra. Mas eu estou sendo verdadeiro com você, que é até aqui que eu consigo ir nesse momento. E se mais algumas vezes eu vier a falhar, faz parte do meu processo. Dessa forma a gente também exclui das relações aquela síndrome de impostor, que a gente fica na sensação de que em algum momento a gente vai ser traído, vai ser trocado, vai ser descoberto, vai ser desmascarado, que a gente não se sente merecedor, que a gente não confia no sentimento do outro, justamente porque nós não estamos olhando para quem nós somos, nos amando da forma que somos, nos acolhendo, nos guiando, nos orientando da forma como nós precisamos naquele momento e sendo os responsáveis por nós, né? Porque hoje em dia nós somos os adultos que vão reger as crianças que estão dentro da gente, que precisaram às vezes de uma outra guiança no período infantil e que possam não ter tido, mas que hoje elas têm esse direito. Então, nesse momento também que a gente começa a lidar com a verdade e vulnerabilidade diante do outro, a gente também está lidando com a reeducação dessa criança, mostrando para ela que ela não precisa ficar vivendo aquele looping de emoções e de histórias passadas a vida inteira. Isso pode ser suprido e que a maior responsável ou o maior responsável em lidar com isso e resolver isso somos nós. Então eu tô no controle, tá tudo certo se eu entrar numa relação e eu me mostrar ou a outra pessoa se mostrar, porque eu sei lidar com isso. Eu vou saber os caminhos pelos quais eu vou precisar trilhar para resolver isso, para não me machucar como eu me machuquei antes, porque entre o caminho da criança que se magoou e traumatizou para o adulto que somos hoje, existiram milhares de histórias que ensinaram a gente a melhor forma pela qual a gente pode se cuidar. E, infelizmente, para a maioria da população, a melhor forma de se cuidar está sendo restringir o mundo para o outro. Não se mostrar, né? Não compartilhar, não deixar entrar. Eu preciso ficar o tempo inteiro à espreita do meu possível algoz. A pessoa que está do meu lado é uma pessoa que eu preciso controlar, manipular, ter atenção o tempo inteiro. Não me mostrar vulnerável porque pode me magoar. É um algoz, a gente está entrando em relações com os nossos inimigos, mesmo que aquela pessoa possa não ser naquele momento, pelo contrário, ela possa vir como uma forma de nos ajudar no percurso. E as relações amorosas são muito complexas nesse sentido, porque elas vão espelhar tudo que está dentro da gente.
através desse outro, dessa outra, que vai estar compartilhando o dia a dia com a gente de uma forma muito emocional e profunda. Mas elas são feitas justamente para que a gente também possa caminhar, para que a gente possa se libertar através do amor e não da posse, do controle e da manipulação. Então, quando eu me mostro para o outro, eu não estou preocupada com o que o outro vai fazer com essas informações que eu passei para ele. O que eu preciso me preocupar é como eu tenho lidado e feito a manutenção delas no meu dia a dia, para que elas não precisem ser, até o resto da vida, as minhas vulnerabilidades, as minhas feridas. Eu estou tomando controle, eu não estou dando controle para o outro. Eu só estou notificando o outro de que elas existem e de que talvez ele precise ter mais cautela. Mas a responsabilidade de lidar com elas e de cicatrizar elas é minha. Mesmo que no passado tenha acontecido isso por culpa de uma outra pessoa. Mas eu escolho não andar com feridas. E eu acho desesperador, gente. Eu que consigo sentir o que as pessoas sentem, captar pensamentos, enfim, falei isso até no primeiro áudio, no primeiro vídeo aqui, é desesperador quando você chega e se conecta com uma pessoa que tá toda ferida por dentro, emocionalmente, fisicamente, sabe? São aquelas pessoas que às vezes estão ali com uma capa muito bonita, mas internamente elas estão destruídas e dói o corpo, é um negócio enlouquecedor. Então, hoje, esse vídeo é para que a gente olhe para as nossas feridas, para as nossas dores e para a nossa totalidade como uma forma de justiça com quem nós somos. Porque é muito chato ser perfeito o tempo inteiro. É muito exaustivo ser perfeito o tempo inteiro. Ao mesmo tempo que às vezes é muito ruim a gente ser algoz o tempo inteiro. Então, o que está faltando dessa metade que a gente precisa incluir para se mostrar por completo? E a partir desse momento, sentir que o outro ama a gente verdadeiramente. Porque muito, muito, muito da desconfiança que nós temos sobre o outro, sobre o amor do outro, sobre o que o outro está apresentando pra gente, é justamente essa incapacidade que nós temos naquele momento de nos amar na nossa totalidade. Então a gente acredita que o outro vai ferir, que o outro não tá falando a verdade, que o outro tá fazendo isso só pra ficar de historinha no meu ouvido, quando na verdade eu só tô retificando de que eu não me amo o suficiente, logo eu não sou merecedora das melhores coisas. Então, por que o outro vai me dizer isso? Se eu acredito fortemente que eu não mereço, por que eu vou confiar de que alguém pode me dar aquilo que eu não mereço? Por que eu vou achar que é uma realidade isso aconteça na minha vida, né? E aí é aquele momento que a gente pensa assim, ai, tá bom demais para ser verdade. Daqui a pouco o castelo desanda. Quando na verdade a gente só está depositando a crença de que nós não merecemos viver coisas melhores. De que é isso aí, o que a gente tem é o que nos resta, a vida é cruel, e assim eu vou viver meus 80, 90, 100 anos achando que é tudo uma bosta e que tá tudo certo. Gente, é sério mesmo que você se propõe a viver uma vida inteira achando que não é capaz de viver coisas melhores, de que a vida não é ampla o suficiente para te dar milhares de experiências em uma única jornada? Eu acho que se você tem esse conceito sobre a vida, talvez você não a conheça direito. E talvez o primeiro relacionamento que você deva fazer é justamente com ela. Com o poder de estar vivo todos os dias e analisar quantas coisas boas acontecem ao longo do nosso dia e que muitas vezes a gente não quer olhar. Muitas vezes a gente... recebi aqui... Mas é isso, é aquele momento em que a gente encontra uma moedinha de 5 centavos no chão e fala, 5 centavos? Vou deixar pra lá. Sem perceber que é um presente da vida, né? E que quanto mais receptivos e gratos nós formos, mais nós vamos receber
porque a gente está tá expandindo o nosso mundo interno, dizendo que nós merecemos mais, que nós aceitamos mais. Vai perguntar para uma pessoa, ou se perguntar, né? Se alguém, você vai dar presente para alguém e a pessoa fala, só isso aqui, tá bom. Você vai querer dar outro presente para essa pessoa? Eu duvido. É a mesma coisa a vida com a gente. Se a gente não é grato pelas coisas que a gente recebe, se a gente não valida as coisas que a gente recebe, a gente vai continuar sempre no mesmo ciclo. Mas pelo menos tendo a consciência de que esses ciclos vão se repetir por culpa nossa, porque nós queremos estar nesse lugar e não nos proporcionar coisas melhores, experiências melhores. E aí, minha querida, meu querido, haja reza para aguentar essa sua inveja. Haja reza para limpar esse olhar de que o jardim do outro pode ser mais verde, florido e bonito, quando na verdade você tem aqui todas as oportunidades na mão, mas você que não está querendo, você que não está aceitando. Então, olha quanta profundidade a gente pode encontrar ao se despir para o outro, entendendo que nós somos capazes de viver tudo que a gente precisa viver e o outro ainda está ali. Ele ainda vai estar ali. E mesmo que você não tenha ainda a certeza disso, talvez você não tenha percebido que, por mais difícil que seja o seu elo familiar, ele ainda está ali. E caso você não tenha o seu elo familiar, os seus amigos, eles estão ali. O pessoal do seu trabalho ainda está ali. Mesmo que você ache que você só mostra as suas coisas boas, mas em algum momento do dia a dia você mostrou ali uma sombrinha que escapou e a pessoa falou, opa, mas ela continuou ali. Assim como eu tenho certeza que você já viu de muitas pessoas a sombra, né, de pessoas que você ama e você continuou ali. Então, por que não sermos verdadeiros? Às vezes, o sucesso de uma relação, ele só está contando com a verdade. Com aquele momento que, ao invés de a gente falar que não é nada e ser tudo, a gente sentar e conversar sobre tudo que precisa e reajustar tudo que precisa. Então, que hoje a gente possa verdadeiramente se despir para o outro, falando de tudo que precisa, de todos os medos, de todos os rancores, de todas as dores, de tudo aquilo que ficou mal resolvido, para que daí a gente possa de fato comprar a história como precisa ser comprado, mesmo que dali não renda nada ou que renda tudo, que a gente possa estar sendo justo com aquela história, contando tudo, porque às vezes a gente fica vendo novela e aí fica assim, putz, mas não seria mais fácil a personagem tal ter falado para fulano que estava acontecendo aquela chantagem e aí ele já ajudaria ela e não ficaria nesse drama todo? E a gente fazendo isso na vida, né? Falando pro outro que tá com... Não falando pro outro que tá com medo de se sentir vulnerável, de que tá gostando, de que quer ter a pessoa mais ao lado dela. Essa semana mesmo eu lancei um podcast que fala sobre jogos nas relações amorosas. Quantas não são as oportunidades que a gente perde por não, vou fazer joguinho, porque se eu falar pro outro como eu me sinto, o outro vai me usar, o outro vai... Enfim, quando na verdade, quem tá no controle? Repete aí pra mim, quem tá no controle? Você. Então, por que não investir em você, sendo justa, verdadeira e, enfim, a mais clara e entregue possível? Que sejamos emocionados, gente. Eu acho que o mundo precisa de pessoas emocionadas, porque a gente está ficando numa frieza muito assustadora e atrapalhando muitas possíveis relações através disso. E precisamos nos relacionar para aprender, para desenvolver, para descobrir o nosso mundo interno a partir do desenvolvimento do amor, não do controle. Então hoje eu desejo do fundo do meu coração, todo emocionadinho e vulnerável, que você possa refletir sobre isso e já materializar isso
Então vai lá ter aquela conversa necessária ou aquelas conversas necessárias e pagar pra ver, paga pra ver. Você nunca vai saber o que poderia ter acontecido se você não pagar pra ver. Depois volta aqui, me conta, curte, compartilha com quem precisa ouvir isso e até o próximo vídeo. Um beijo.